Pois é, ontem abrimos a nossa edição aqui do ND Notícias falando que o reservatório que rompeu teve 6 anos de atraso na entrega e que teve um custo elevado durante esse período. Hoje você vai ver que há a possibilidade dos materiais usados serem de qualidade inferior ao material que foi contratado. E ainda, a contratação do serviço tinha uma série de medidas de fiscalização que poderiam ter sido tomadas pela gestão da Casan para evitar os problemas na construção do reservatório. Felipe Cross está ao vivo, está chegando e traz detalhes sobre tudo isso que eu falei agora. Fala, Felipe, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, esses dados, esses documentos foram obtidos pelo núcleo de dados aqui do Grupo ND e entre os documentos está o contrato da Casan com a empresa Gomes e Gomes. Esse contrato tem diversas cláusulas e boa parte delas trata sobre a fiscalização que deveria ser feita pela Casan ao longo de toda a obra para averiguar se realmente estava sendo feito tudo da forma como estava contratado. Inclusive, a empreiteira tinha que enviar esses documentos e esses dados frequentemente para que a Casan pudesse fazer a sua análise. Outra informação importante é que uma análise preliminar do TCE e do Ministério Público apontam que a armação de ferro da estrutura do reservatório ela teria sido feita de uma forma diferente daquela que estava no contrato. A gente preparou uma reportagem com todos esses detalhes para você entender melhor e também, inclusive, com uma resposta do presidente da Casan na época que havia assinado esse contrato com a empresa Gomes e Gomes. A reportagem exclusiva você acompanha agora na tela do ND Notícias. O documento firmado entre a Casan e a construtora Gomes e Gomes para a construção da estrutura previa um sistema de fiscalização rigoroso. Das 18 cláusulas, 9 são de ações de controle para evitar falhas. Na cláusula 5.2 fica claro, a fiscalização dos serviços será realizada por técnicos e engenheiros da Casan. Já na segunda parte do contrato, referente aos prazos de execução, cita que os cálculos estruturais das obras, memorial, plantas e demais detalhes, bem como outros objetos complementares, deverão ser entregues pela empreiteira à Casan para aprovação desta. No contrato, ficou a cargo da companhia o poder de reter os pagamentos da Gomes e Gomes em casos de imperfeições na execução dos serviços. Na cláusula de número 5, diz que a empreiteira manterá um diário de obras fornecido pela mesma, conforme modelo da Casan, destinado ao registro de fatos e ocorrências que possam interessar ao perfeito cumprimento deste contrato. A análise preliminar feita pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público aponta que houve um erro no diâmetro do ferro utilizado nos pilares aqui da estrutura do reservatório. No projeto original, constava que o ferro utilizado seria o corrugado, que tem maior aderência ao concreto, de 10 milímetros. Mas agora, com a perícia e a análise da estrutura que ficou exposta, o que se sabe é que o ferro utilizado foi, na verdade, o liso, que tem até 5 milímetros. Sobre a responsabilidade da empreiteira, fica claro no contrato que ela responde pela solidez e segurança das obras nos termos do Código Civil Brasileiro, sem restrições. Ainda diz que a empreiteira é responsável pelos danos causados à Casan ou a terceiros decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a sua responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Casan. E é também responsável por acidentes que decorram de sua culpa ou dolo. Na ocorrência de acidente na via pública por culpa da empreiteira, esta será notificada pela Casan para cumprimento de suas obrigações. Agora, com o prejuízo causado aos moradores de Florianópolis, os órgãos públicos estão averiguando todos os detalhes desse e de outros documentos. A empresa Gomes e Gomes não vai se manifestar. O Ministério Público do Estado disse que as apurações de 2 inquéritos seguem. A Polícia Científica não passou informações sobre os laudos periciais que ainda estão sendo produzidos. Por nota, o Tribunal de Contas do Estado informou que 2 de suas diretorias, a de licitação e contratações e a de empresas e entidades congêneres, estão com auditores fiscais atuando no assunto. As observações feitas pelo TCE foram encaminhadas à Casan e ao governador do estado. O tribunal aguarda agora resultado de perícia técnica para dar andamento a futuras análises. A Casan disse que aguarda o resultado da perícia do IGP, do TCE e da que contratou para tomar as medidas cabíveis. O ex-presidente da Casan, Walter Galina, que assinou o contrato com a Gomes e Gomes, enviou uma nota onde destacou que existem várias diretorias que atuam em momentos específicos de um contrato de obras e que cabe ao diretor-presidente, depois de todos os diretores e responsáveis de cada setor darem seus pareceres positivos,
a homologação da licitação junto com o diretor de administração. Isto sempre foi feito nas mais de 100 licitações mensais que eram elaboradas na época. Tá aí, o Felipe volta daqui a pouquinho falando sobre outra obra importante aqui para a nossa capital. E ainda sobre a Casan, amanhã, às 14h, os vereadores que formaram aquela comissão temporária de acompanhamento dessa tragédia aí do Monte Cristo vão fazer a primeira visita oficial na comunidade do Sapé. Claro, a gente vai acompanhar e a gente divide aqui no ND Notícias de amanhã.